Bom dia a todos, eu me chamo Luiz Felipe, a minha dupla é Renata Miranda, docente Samuel Alvarenga, disciplina de Biotecnologia Animal, com apresentação acerca do tema Splicing Alternativo. Vamos para o primeiro tópico, seria a introdução geral. A visão clássica da expressão dos genes era bastante simples. Um gene de DNA é inicialmente transcrito em forma de RNA, depois um mecanismo de splice celular remove os trechos de lixo, chamados introns, e liga as partes significativas, os chamados exons, de maneiras adjacentes em uma versão final de RNA mensageiro, que então acaba sendo traduzido para uma proteína. O controle da expressão gênica dos eucariotos é muito refinado e complexo. Em um organismo multicelular, praticamente todas as células diferenciadas possuem o mesmo potencial de expressão. Entretanto, o mecanismo de regulação gênica permite que a expressão seja seletiva e, assim, células carregando informações idênticas podem apresentar características distintas. Por exemplo, o processamento alternativo de precursores de RNA mensageiros é capaz de gerar diferentes RNA mensageiros maduros dependendo do tipo de célula, local e função. O splicing é o tipo de processamento de RNA no qual as sequências denominadas intros são removidas, enquanto sequências remanescentes, exons, são unidas formando um RNA maduro, que pode ser mensageiro ou não codificante. Esta é uma forma de regulação importante, pois contribuiu após o evento de transcrição para o controle da expressão dos genes. No processamento conhecido por splice alternativo, diferentes exons de um mesmo pré-RNA podem ser utilizados na produção de diferentes RNAs maduros e, assim, gerar proteínas distintas a partir de um único gene. Dessa forma, o splice alternativo pode levar a um grande aumento na diversidade de proteínas. Sua ocorrência permite que informações específicas de um único gene se modifiquem dependendo de sinais do ambiente, gerando transcritos maduros distintos e conferindo assim uma maior plasticidade à expressão gênica. Existem 5 tipos principais de splice alternativo. O primeiro seria uso alternativo do exon. Segundo, sítios doadores 5 linhas alternativos. Terceiro, sítio aceptores 3 linhas alternativos. Quarto, retenção de intro. E quinto, exon mutuamente excludentes. Vocês ainda podem identificar mais à direita que a gente tem as possibilidades de transcrição no splice alternativo, além da possibilidade de ocorrer splice alternativo nas sequências iniciadoras e finalizadoras da transcrição. Acreditava-se que a ocorrência desse evento seria muito restrita, porém atualmente se reconhece a importância desse mecanismo. Estima-se que em humanos a proporção de genes que sofre splice alternativo pode chegar a mais de 90%. As características do splice alternativo, bem como a sua abundância entre os organismos, o tornam interessante para estudos com enfoque evolutivo. Como tal mecanismo poderia ter surgido? Quais seriam as diferenças encontradas em grupos distintos? Como o splice alternativo atuaria na geração da diversidade biológica e especiação? Existem diversos modelos explicativos, mas tais questões ainda encontram-se em aberto. Um dos mecanismos propostos para a evolução do splice alternativo seria pela inserção de um novo exon em um gene existente ou pela duplicação de um exon dentro de um mesmo gene. Outro mecanismo sugerido seria a formação de exons a partir de introns. A existência em grandes proporções de elementos de transposição apresentando inclusão relativamente recente sugere que tais elementos contribuíram significativamente para a criação de novos exons ao longo da evolução. ASH 2004 propõe um modelo para o aparecimento do splice alternativo baseado na modificação de exons constitutivos, que seriam exons encontrados em cada transcrito de um gene em exons alternativos. Análises posteriores comparando genes homólogos de camundongos e humanos, localizados em diferentes espécies que evoluíram a partir de um ancestral único, deram mais suporte à teoria de que, além da inclusão de novos exons aos genes existentes, a mudança do splice constitutivo para o alternativo também ocorreria por um processo aleatório. Os autores ainda propõem que tal mecanismo seria ancestral e importante nos primeiros estágios da evolução dos eucariotos. Em eucariotos, a evolução por alteração no processamento de RNA é auxiliada pela manutenção de um genoma rico em intros, o que aumenta a probabilidade de formação de novos fenótipos. Tal genoma poderia ser considerado como uma fonte de aparecimento de variações que, eventualmente, se mostram funcionais a partir da união dos antigos componentes em novas combinações. As modificações do DNA podem alterar o perfil de transcritos e assim aumentar a diversidade de produtos. Modred e Lee propuseram uma hipótese para a importância do splice alternativo na evolução. O mecanismo aumentaria
a taxa de mudanças evolutivas em exons específicos. Assim, o exon, produto de splice alternativo, evoluiria sem prejudicar a função original do gene. Desse modo, o splice alternativo expandiria os caminhos para a evolução neutra, aumentando a taxa de modificações. Xing e Li, por outro lado, questionam a generalidade da ocorrência de redução da pressão seletiva por splice alternativo. Também alego a falta de evidências para considerar o fenômeno como adaptativo. Em seu trabalho, os autores analisam diferentes tipos de pressão seletiva em diferentes mamíferos e mostram que o splice alternativo gera aumento na densidade de mutações em aminoácidos e diminuição na frequência de mutações silenciosas dentro dos exons. Apesar de existirem discordâncias por diversos autores, é possível dizer que o splice alternativo é um mecanismo abundante e funcionalmente importante, principalmente porque é relevante na regulação da expressão gênica e no aumento da diversidade de transcritos e proteínas. O splice alternativo pode ser uma ferramenta interessante nos estudos evolutivos. Entretanto, faz-se necessário ressaltar a importância de mais estudos nessa área, de forma a assegurar que os erros metodológicos sejam minimizados. Os avanços também apontam para futuras aplicações terapêuticas, como as novas técnicas de terapia gênica que exploram o mecanismo de splicing para tratar tanto doenças hereditárias quanto adquiridas, a exemplo do câncer. Essas foram as nossas referências e muito obrigado.